Bom dia, pessoal. 7 da manhã em ponto. Hoje é dia 10 de junho de 2026. São 7 horas da manhã. Nós estamos começando essa edição de meio de semana do nosso Desperta aqui. Eu espero que você tenha um dia muito produtivo e muito agradável. E por isso nós estamos aqui para te entregar algumas informações para orientar o papo que você vai ter com seus colegas quando chegar lá no seu trabalho, tá? Entre os assuntos do dia que a gente selecionou aqui, né, na nossa pletora de assuntos, então, a Copa do Mundo, obviamente, assunto do nosso papo de boleiro daqui a pouco com o Lula Costa Pinto e o Alex Amorim, dois craques que entendem de futebol e torcem muito pela seleção brasileira, mas têm uma visão crítica de todo o processo. E hoje nós vamos continuar discutindo aqui a decisão da FIFA de conestar aqui a expulsão, né, a deportação do árbitro somali que os Estados Unidos não quiseram admitir, apenas para dar ao mundo, de novo, uma pitada da sua arrogância e reafirmar que quem manda no território dos Estados Unidos são eles, porque não há outra razão possível, né? E também a FIFA, porque a FIFA teve um papel ridículo nessa história toda, porque os países que cediam a Copa do Mundo têm obrigações contratuais muito severas. Entre elas está não criar embaraços para o ingresso de atletas e também de árbitros e o pessoal das comissões técnicas, tá? Então esse aqui é o assunto do nosso papo de boleiro daqui a pouquinho e vamos falar agora sobre o nosso papo de política, né, que é a tônica do nosso programa. Olha, a delação premiada do Daniel Vorcaro continua dando o que falar. Primeiro porque ele parece muito mais disposto a proteger certas peças do tabuleiro de corruptos que ele montou em Brasília do que propriamente ajudar a elucidar quem é que facilitou as coisas, quem é que foi que abriu o caminho para esse vigarista de repente transformar o Banco Master naquilo que virou o maior caso de corrupção de toda a história do Brasil. E as informações de hoje dão conta que nem mesmo a inclusão do nome de Ciro Nogueira e Antônio Rueda na delação premiada aplacou desconfiança da Procuradoria-Geral da República e principalmente da Polícia Federal com relação às intenções de Daniel Vorcaro. Ele, inclusive, está reclamando na cadeia de um tratamento desigual. Diz que prenderam todos os homens da família dele para pressioná-lo a fazer uma delação premiada. Ou seja, há muitas dúvidas inclusive com relação à capacidade de devolver 60 bilhões que ele roubou, porque 60 bilhões é uma quantia modesta que estariam aí em paraísos fiscais, só Deus sabe onde. Então esse é o quadro de hoje. E na política institucional, nós temos mais uma vez o pior político do Brasil, Davi Alcolumbre, dificultando as coisas para o trabalhador brasileiro ao extremo, tá? Encampando mais uma tese da extrema-direita, a qual ele se vinculou de maneira atávica e impedindo que esse projeto, que é um anseio de praticamente toda a nação, exceto de um grupo ruidoso e estridente de empresários, possa progredir, possa caminhar até a sua aprovação lá no Congresso Nacional. Se continuar desse jeito, muito provavelmente nós vamos ter que esperar a próxima eleição, tá? E vamos esperar também que Davi Alcolumbre desocupe a cadeira que ele ocupa lá na presidência do Senado e do Congresso, onde está dificultando a vida não só do governo, mas a vida de todo mundo que espera que o Congresso tenha atitudes que não são hostis ao trabalho humano, ao trabalhador, né? Esses são os assuntos. Eu vou chamar logo aqui os meus companheiros do Papo de Bola, porque agora o assunto é Copa do Mundo e as coisas estranhas que estão acontecendo. Então, Alex, vinhetinha para nós, por favor. Esse aqui é o nosso Papo de Boleiro com duas pessoas que entendem de futebol e outra que não sabe nada, que sou eu. Bom dia, Lula, bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Alex, Fábio. E é o seguinte, em relação a futebol, quem disser que sabe de tudo, na verdade não sabe de nada, né? Porque nós temos que ver como as coisas funcionam quando a bola está rolando. Estamos aqui no nosso cenário de Papo de Boleiro em Brasília, né, com várias lembranças de Copas passadas, sob o signo desses dois craques, o Rei Pelé e a divindade, né, que o secunda, que é Garrincha. Depois de Garrincha é que vem qualquer discussão sobre Maradona, Messi, Zico, Ronaldinho Gaúcho, né? E que tais? E mesmo o Cruyff, né? Que eu colocaria
nesse pedestal de divindades. E tem algo aqui que eu mostrei, eu vou mostrar aqui para a nossa audiência, tá? Que não coube no nosso cenário, que são esses gomos aqui. E aqui são alguns gomos da rede do Maracanã, daquela final de 2014, os gomos da rede que levou o gol, né, da Alemanha, era a rede que a Argentina defendia e que foi responsável pela vitória alemã na final de 2014. É Lula, isso, vamos começar o nosso papo. Essa rede não é a mesma do 7-1 contra o Brasil? Da mesma Alemanha? Não. 7-1 foi no Mineirão. Isso. Fábio, realmente você não sabe nada de futebol. Não sei mesmo. Eu sou um completo jejuno. E aí, Alex? Bom dia, nossa audiência. Antes de começar, deixa o dedo no like, segue lá a nossa sala no Papo Legal do Desperta ICL. E a novidade também que a gente tem a sala do Papo de Boleiros. Se você quer dar uma sugestão de pauta ali da Copa do Mundo pra gente falar um pouquinho aqui no Desperta e nosso quadro aqui futebolístico no Desperta, dá aquela sugestão. E aquela rede ali, Panunzio, que o Lulinha mostrou, foi o Mário Götze. Na época ele jogava pelo Bayern de Munique e fez o gol que decretou a vitória da seleção alemã, e a Argentina não foi campeã mundial em solo brasileiro, não foi um novo maracanaço lá depois do Uruguai em 1950, lá quando aconteceu o maracanaço. Então foi algo importante e essa rede é muito histórica, e o 7-1 já ficou para trás. Vamos nessa que esse ano vai ter o 8-1. Muito bom, espero que não seja contra o Brasil de novo, viu, Alex? Sim. Bom, gente, vocês veem que o Alex é o nosso Milton Neves brasileiro, né? Uma espécie de Milton Neves do bem que reencarnou aqui no ICL, sabe tudo enciclopedicamente falando de futebol. Mas deixa eu fazer uma consulta para vocês que entendem de futebol. Eu não entendo nada, já falei, mas eu sei que existe um acordo, é um agreement que a FIFA impõe aos países sedes de Copas do Mundo, e que os Estados Unidos assinaram esse acordo, e eu não sei disso porque eu entendo pra caramba de futebol. Meu irmão me falou, Fábio, deixa de ser idiota, olha, tem isso aqui. Me mostrou esse documento e fiquei sabendo que o Lula entende muito desse documento. O que esse acordo prevê? Os países são obrigados a facilitar o ingresso de todos os atletas, não importa de onde vem, se é da Somália, se é do Cazaquistão, se é do Vietnã, Paulo, não importa. Tá? O país assume a obrigação para com a organização de facilitar o ingresso dos atletas. E não pode fazer o que os Estados Unidos fizeram com o árbitro somali, né? Agora, me espanta, Lula, inclusive, que diante desse fato de que os Estados Unidos são signatários de um acordo que foi violado, tenham tido a FIFA ao lado deles, como caudatária dessa decisão, que foi uma decisão baseada, sobretudo, né, na xenofobia e no preconceito racial, ao que parece até agora. Queria saber de você como é que funciona esse acordo e por que a FIFA tomou essa posição tão canalha, que é o que a gente pode dizer nesse primeiro momento que antecede a Copa. Bom, Fábio, a Copa só está acontecendo nos Estados Unidos, Canadá e México por uma questão política, porque a FIFA, pressionada por aqueles escândalos de corrupção que levaram ao afastamento do Joseph Blatter e à ascensão do Gianni Infantino, né, na estrutura da FIFA, ela precisava negociar, né, com várias confederações espalhadas pelo mundo de futebol, como que ela iria continuar recebendo dinheiro desses participantes. Então, primeiro vem a escolha dos Estados Unidos, Canadá e México numa candidatura puxada pelos Estados Unidos para sediar a Copa do Mundo. Foi dinheiro, foi negócio, né? E hoje, para o caixa da FIFA, é muito importante isso. Quando os países se colocam como sedes da Copa, eles têm que assinar um caderno, né, de acordos, aonde eles praticamente terceirizam para a FIFA, né, a gestão das suas fronteiras, a gestão até mesmo dos seus processos licitatórios internos para a construção dos equipamentos da Copa. Isso aconteceu no Brasil em 2014, quer dizer, anos antes de 2014, para a Copa de 2014. Eu acompanhei isso de perto e foi acachapante. Em muitos momentos,
nós ficamos de 4, né, literalmente de 4 perante a FIFA. Né? Foi uma vergonha lá atrás. Como foi uma vergonha em relação à Copa na Rússia, aonde o governo russo teve, não vamos discutir aqui a correção das posturas russas, que é uma autocracia, mas a Rússia teve que abrir mão de diversas idiosincrasias da sua legislação interna para sediar a Copa de 2018, assim como o Catar, que teve que aceitar a venda de bebidas alcoólicas, mesmo que não fosse nos estádios, mas nos bares. Agora, nos Estados Unidos, quem está de 4 é a FIFA. Então, será a Copa da Vergonha, porque é uma Copa que tem como país sede, né? Porque os Estados Unidos é que estão liderando esse processo, tem como país sede uma autocracia bélica, uma autocracia que está em guerra contra países que estão lá, como é o caso do Irã, que foi bombardeado ontem mais uma vez, né? Então, os Estados Unidos colocaram a FIFA D4 nesse processo e estamos vendo apenas os primeiros problemas nessa Copa. Nós teremos muito mais problemas de fronteira, de volta de delegações ou de árbitros e de impedimento de torcedores, né, circularem nas ruas livremente. O ICE ainda não entrou em ação nessa Copa. Vai entrar e vai dar problema, Fábio. E aí, Alex, é tanto problema, aliás, gente, que flopou a venda de ingressos, né, Alex? Isso flopou. mesmo. Flopou, para quem não sabe, deu ruim para a venda de ingressos, né? Tem 180 mil ingressos sobrando, tem uma reportagem hoje na Folha de São Paulo que fala sobre isso. O que está acontecendo, Alex? As pessoas não estão interessadas em ir aos estádios assistir os jogos? Sim, perfeito. Antes de falar sobre os ingressos, só capitulando, o Omar Tan desembarcou ali na Somália ontem, nessa madrugada, perdão, e foi recebido por festa lá pela torcida, pelos locais, então ele foi recebido bem, então está em solo da Somália lá, então fique bem. E na próxima, tomara que ele esteja lá apitando. Em relação aos ingressos, Panuzzi, o que acontece? A FIFA subiu muito o preço dos ingressos comparando com as edições anteriores. Em comparação, na estreia dos Estados Unidos com o Paraguai, tem 4.400 ingressos disponíveis. E adivinha qual é o valor mínimo para esse ingresso, Panunzio? Não tenho nem ideia. Quanto é? $800. Então... Uau, na arquibancada? Sim. Na geralzona? Isso. Caramba, é caro pra cacete, hein? Então, esse é o valor do ingresso mais barato, $800, e pode chegar até $1.120, então que está afastando um pouco a torcida, além de todas as restrições do governo do Donald Trump com alguns países, também é a procura e o valor elevado em comparação às edições anteriores, então é algo preocupante porque eles colocaram o valor acima, pensando que nesse novo formato de 48 seleções e ter mais seleções ali para o pessoal ir e assistir os jogos no estádio, meio que flopou e é algo que já está bem ali preocupante pro pessoal da FIFA, Panunzio. Ô Lula, 180 mil ingressos é gente pra caramba, hein? Sim. É quase a população de um pequeno país europeu. Não, e será uma Copa de estádios vazios, né? A FIFA vai ter que se virar para resolver essa questão dos estádios vazios, tá? Até porque temos também questões de intempéries climáticas e no México nós temos problemas políticos também em curso que ameaçam até mesmo a abertura da Copa, que será amanhã na cidade do México, no Estádio Azteca. O México enfrenta uma oposição muito dura de movimentos sociais mesmo ao governo, né, da Sheinbaum, da Cláudia Sheinbaum, que é de esquerda, é um governo de esquerda, mas que há uma reforma da Previdência em curso e também uma legislação que está retirando investimentos da educação, né? E hoje manifestantes mexicanos amanheceram ocupando toda a avenida de acesso ao Estádio Azteca. E além disso,
há uma previsão de uma grande tempestade na hora da abertura Pelo amor da Copa do Mundo amanhã na Cidade do México e que pode impactar, sim, a cena da festa. Então, nós temos uma Copa sob suspense, né, em diversos lados, em diversos aspectos, Fábio e Alex. Sim, tanto que no início deste ano, quando a gente estava no Desperto falando essa pré-Copa do Mundo, eu lembro muito bem que os Estados Unidos estavam meio que sorteando alguns ingressos para estudantes de faculdades ali da região para acompanhar ali os jogos por conta desse flop que está sendo a Copa do Mundo. Eu creio realmente que vai ser um flop total, porque essas proibições, tanto ontem quanto o Senegal chegou e tem essa restrição contra o Senegal, alguns torcedores também da Somália, alguns países que não podem entrar. Imagine como vai ser o estádio nos jogos dessas seleções. Então é algo preocupante. Bom, ontem eu vi um adolescente no TikTok falando o seguinte, ó. Vou ver se eu dou conta de reproduzir aqui, depois vocês traduzem pra mim, tá bom? Falava assim, ó. Cê é louco, velho. Cê é louco. Não serviu cante, não. Vai flopar. Vai... Como é que é mesmo isso aqui? Não consigo entender aqui, porque é muita abreviação. É PPT, acho que é papo reto aqui, ó. Papo reto. Papo reto, né? Isso. A Copa vai flopar. 6-7. Ou seja, quer que eu traduza ou não? Tem que fazer 6-7, 6-7. O que significa isso aqui? Fala assim, ó. A Copa não tá legal, tá? É capaz de não dar a venda que a FIFA espera, tá? E eu tô me lixando, que é o tal do 6-7. É isso aí. E falando de 6-7, Panúzio, hoje é aniversário de Carlo Ancelotti, 67 anos, nosso treinador. 6-7 pra ele, então, né? Parabéns. Olha, peraí, que aí então vamos encarnar o Zagallo. 67 anos eu não sabia, 7, 6, 13. 13 é o mesmo número de letras de Brasil campeão, como diria Zagallo. Então temos chance, né? Tô sonhado, Poxa vida, que alívio saber que nós temos chance. Bom, eu, infelizmente, eu fui proibido. Eu fui proibido pela minha mulher de torcer pela seleção, porque eu sou muito pé frio, e ela cita como caso a minha curta história de amor com quem, Alex? Foi Mirassol. Com o Mirassol, né? Eu larguei o Lândia pelo Mirassol, e o Mirassol começou a perder, eu voltei para o Lândia agora. E estou ameaçando a torcida do Corinthians agora. Ai de vocês, se vocês não me permitirem torcer pela Copa, eu vou torcer para o Corinthians. Eu apoio. Mas então vamos falar rapidinho aqui um pouco de futebol nesse papo de boleiro, que a gente só falou de política. Né? Eu tenho esperança, sim. Eu estou vendo esses treinos da seleção brasileira como algo muito alvissareiro para a gente, por essa característica que a gente já falou do Ancelotti aqui, de que é alguém que tem capacidade de mudar o time durante o jogo, durante a competição, coisa que o Tite não fez, que o Dunga não fez nas Copas que a gente perdeu, e que está treinando, coisa que o Filipão não fez em 2014. O Brasil perdeu a Copa de 2014 porque achou que ela seria ganha no tapetão, que ela estava ganha e não treinou, né? Nós estamos treinando e estamos com alternativas. Nós entraremos em campo num esquema tático que não vimos ainda o Brasil jogar. Eu acho que entraremos com 4-3-3, né? E acho que o Tite vai abrir mão de um quarto atacante para colocar um meia que pode jogar na lateral, né? E talvez o Casemiro não esteja no time de estreia, né? No time que vai sair jogando no início. Talvez, é uma dúvida, mas pode ser que ele não esteja e que ele dê lugar, por exemplo, a alguém que transite com o mesmo rigor defensivo dele, que é o Danilo, mas que tem nesse momento está com uma precisão de passes muito maior que a dele, que é o Danilo do Botafogo. Vamos ver como é que o Ancelotti está pensando esse time, mas é alvissareiro, né, Alex, saber que ele está fazendo 67 anos e que a soma de 7 e 6 dá 13. Né? Então, lembremos de Zagallo.
Isso mesmo, não sei se você tava com saudade do Tite ou Luiz Costa Pinto, mas é o Carlo Ancelotti só falando aí. E lembrando que o Carlo Ancelotti ele foi campeão na Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. Ele é o maior treinador que foi campeão da Champions League com 5 títulos, tanto com o Real Madrid, tanto no Milan, então é um nome muito importante ali. E falando sobre escalação, eu vou trazer uma novidade aqui, vou pedir para a Larissa colocar. Essa é a provável escalação que está prevista ali para o sábado. Atenção, senhores, isso é um furo de reportagem do nosso Alex Amorim. Fala aí, Alex. Junto com Larissa, parabéns pela arte ali. Então, a provável escalação, o Luiz falou ali que tinha o Casemiro, provavelmente não seria titular, mas a provável será o Casemiro. Eu colocaria o Danilo no lugar do Casemiro, mas eu acho que vai chegar no segundo tempo. Vamos lá. Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro. Aí na meiuca teremos Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. E no ataque, Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha como 9, mas sabemos que ele faz um falso 9 no Manchester United, ele vai jogar naquela posição que provavelmente será o Neymar ali fazendo a transição do meio campo para o ataque. Muito bom. Eu não conheço a metade desses jogadores aí, a outra metade eu já ouvi falar, mas não conheço profundamente. Que bom ter vocês dois aqui para me ajudar a entender esse mundo complexo do futebol. A única notícia hoje que me deixou assim muito sensibilizado foi de que o Carlo Ancelotti está fazendo 67, ou seja, está fazendo 6'7", né? Porque eu tenho 6'5". E ele parece meu pai. Quer ver? Bota a página do ar aí. Vê só, Alex. Vou colocar. Eu tô achando que esse negócio de... Olha aí, ó, compara para vocês verem. Tá vendo só? Será que daqui a 2 anos eu vou estar assim também? Quero não! É porque ele tem um problema muito forte com o cigarro, por isso que ele tá meio acabadinho. Fábio, como a gente falava antigamente, você está muito conservado, né? Pois é. Preserve-se assim. Pois tá parecendo um picles. Agora, tô com medo do passar do tempo. Gente, valeu então, hein? O Lula volta daqui a pouquinho pra gente falar sobre política, né? Fala, Lula. E temos pesquisa, tá? Quando voltarmos. Vamos lá. Maravilha. Bom programa, então, até já. vamos nessa. Pessoal, Abraço. vou dar para vocês aqui agora, já vimos aqui o nosso papo de boleira, essa nossa conversa de todo dia. Vocês viram que ela é um pouquinho de futebol, mas ela fala muito dos bastidores, disso que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E só lembrar para vocês, hein? Você acha que está ruim agora na Copa? Lembre-se, é o que me lembra o meu irmão Pedro Paulo aqui, que as Olimpíadas, as próximas, serão em Los Angeles, tá? Que fica também nos Estados Unidos, tá? Fim de governo Trump, imagina como é que vai ser isso. Vai se preparando aí, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui a capa rapidamente aqui do nosso super site, o iclnoticias.com.br. Olha aí, ó, o estrupício Alcolumbre adia a definição sobre a PEC 6x1 e amplia o impasse no Congresso Nacional, né? Aí já começa a correria, a gente já vem antecipando isso aqui, que o ano político está acabando. Por quê? Vem aí agora as festas de São João, depois dela achar deputado em Brasília é mais difícil que achar agulha no palheiro. Eles não vêm de jeito nenhum, porque todos estão tratando da reeleição lá nos estados de origem, né? Sobre a complexa relação de Daniel Worcaro com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, as citações, diz aqui a nossa manchete, de a Flávio Bolsonaro, diretamente, e a Ciro Nogueira, não salvam a delação de Worcaro. Por quê? Porque já se sabe tudo o que ele diz que vai contar. Engraçado, porque esse banqueiro vigarista, ele só coloca na delação dele coisas que nós já sabemos. Quer se livrar da cadeia? Fácil, né? Entrega só o que já se sabe, livra os amigos, Ciro Nogueira, Antônio Rueda e Companhia Limitada, ministro Supremo, então passa longe deles. E, sinceramente, eu se fosse o Worcaro, tivesse enrolado como ele, também tentaria poupar os ministros do Supremo, tá? Mas ontem nós tivemos a informação aí de que, por exemplo, Alexandre de Moraes está fora da delação. E por falar nisso, nós temos hoje no nosso site, olha, um artigo do José Dirceu falando sobre a perspectiva de reforma do Poder Judiciário. Vale super a pena ler, tá? Vale super a pena ler. Por quê? Porque os argumentos do José Dirceu estão em linha com o que fala, por exemplo, a oposição ao governo brasileiro, que o Supremo Tribunal Federal não é um órgão político, que o poder político emana da presidência e do Congresso Nacional e tudo mais. Leia, tá? E aqui estão razões muito bem fundamentadas para justificar esse pleito pela reforma do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que o ex-ministro Zé Dirceu acha que seria salvação do próprio STF, tá bom? O que mais que nós temos aqui de importante?
Olha, bom, são esses aqui os destaques, né? Nós temos uma situação muito confusa lá no Oriente Médio. De novo, fala-se em uma perspectiva de acordo, mas o fato é que quem manda na parada mesmo é o Netanyahu, e aí é um gênio indomável. Não há quem coloque freio enfim, na loucura dele por dizimar os inimigos que estão ali nas cercanias do Estado de Israel, né? Então, tudo isso nós vamos falar hoje no programa de hoje, tá bom? E agora eu vou rapidamente passar pela meteorologia. Antes, deixa eu dar a enquete para vocês que está no nosso Papo Legal. Põe na tela para mim, por favor, Alex. Está aqui, olha, a enquete de hoje. Depois das planilhas e comprovantes, o que é que falta aparecer nesse caso? Nós estamos tratando aqui da delação do Vorcaro, tá? Resposta número 1, você acha que está tudo aí? Marca essa. Falta negociar com a Polícia Federal. Falta as próximas pesquisas eleitorais, ou faltam os nomes dos envolvidos. O que será que está impedindo, por enquanto, a delação do Daniel Vorcaro, né? Essa é a nossa enquete, está lá no Papo Legal. Se você não tem ainda o aplicativo, é papolegal.app. Bota no seu navegador e você vai sair no nosso Papo Legal. Tem a sala dos boleiros, tem a sala do nosso Desperta, tem as várias salas aqui temáticas do ICL, tá? É super legal, vale a pena conhecer. Bom, na previsão do tempo, nós temos alerta de tempo severo aqui no extremo norte do Brasil e na fronteira entre Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul e o Paraguai, porque está subindo aí uma outra frente fria, tá? Vamos para a temperatura nas capitais? Não chove hoje em Porto Alegre, a máxima será de 19, de um dia que começou com 12. Em Curitiba, em Florianópolis, aliás, 19 graus também, 15 de madrugada. Em Curitiba a temperatura vai a 20, aqui em São Paulo hoje não deve chover, e a temperatura vai a 24 graus, no Rio de Janeiro vai a 26, um dia fresquinho para os pradões dos cariocas, né? Em Vitória a 29 graus, em Belo Horizonte a 27, não chove em lugar nenhum, tá? No miolo do Brasil, como você está vendo essa mancha amarela, sem chuva para ninguém. Em Brasília, 27 graus de máxima, em Goiânia 30 graus Celsius, em Campo Grande pode chover, possibilidade de chuva isolada com 30 graus de máxima, 33 graus nas horas mais quentes lá em Cuiabá, onde a chuva não vai aliviar o calor. Em Porto Velho, nós teremos 29 graus Celsius de máxima, com chuva. Em Rio Branco também chove com 30. Boa Vista, 30 graus de temperatura máxima. Manaus, 32. Em Macapá, 31 graus Celsius. Em Belém do Pará, 33. E em Palmas, no Tocantins, onde não chove, também 33 graus de máxima. No Nordeste, chove em todas as capitais, exceto Salvador. Em São Luís, nós teremos 32 de máxima, em Teresina, 35. Aqui, Teresina volta a ser, né, a caldeirinha do Brasil. Em Fortaleza, teremos 32. Em Natal, 28. Em João Pessoa, 29. Recife, 29 também. Maceió, 29 graus Celsius. Aracaju, 28. E em Salvador, 28 graus. Salvador não chove, tá? Salvador nem Aracaju. Falei que era todos, mas não são todas, não. Essa é a previsão do tempo e eu já vou direto para a nossa redação, onde está me esperando a nossa máquina de apurar notícias aqui, o Kleber Lourenço. Cadê o Kleber? Bom dia, Kleber. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia, comércio do ICL. Tudo bem? Tudo beleza. Você vai torcer pelo Brasil na Copa do Mundo, Kleber? Eu vou como sempre, apesar das críticas, dos desânimos, da descrença ali de que nós vamos conseguir o Hexa, eu vou torcer muito para conseguirmos esse Hexa, Panunzio. Você acha que nós vamos conseguir Hexa? Não é meio pretensão demais, não? Olha, só nos resta torcer, isso não faz mal a ninguém. Então, já que o Brasil já está na Copa, vamos torcer para ir até onde der, né? Beleza. Bom, vamos começar pelo Vorcaro, porque tem essa história aqui, está engripada, para usar uma palavra bem antiga, delação premiada dele, engasgou ali na falta de novos argumentos, porque ele insiste em não apresentar o que sabe às autoridades da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, né? Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro estão na proposta oferecida por ele na última, Kleber? Olha, Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira estão na última proposta de delação do Daniel Vorcaro, mas também sem muitos indícios relevantes e não muito além do que a Polícia Federal
já tem de informação. No caso de Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro apenas afirma que sim, fez investimentos nos postos ali, entre muitas aspas, investimentos relacionados ao filme Dark Horse. Então ele só fala tudo que ele já saiu na imprensa, de que já saiu inclusive da boca do próprio Flávio Bolsonaro, ou também das matérias do Intercept. Já no caso do Ciro Nogueira, ele muda um pouco ali de visão, né? Já que na primeira proposta de delação ele tentava a todo custo proteger o Ciro Nogueira, tentava ali colocar ele como alguém, um parceiro, um colega, algo assim mais simples, mas dessa vez ele já admite que as vantagens dadas ao senador, como viagens, repasses e afins, seriam no caráter de propina, Panunzio. Pois é, porque como é que pode uma amizade que custa tão caro? Nenhum amigo meu me deu nenhum presente sequer, nunca na vida. Né? Essa história de 300 mil por mês, mais apartamento para namorada, e enfim, e tudo mais que ele fez, que o Vorcaro fez pelo... O Ciro Nogueira também fez bastante por ele, né? Bastou aquela emenda Ciro, por exemplo, a tentativa de salvar o banco onerando o fundo garantidor. Vamos passar para outra... Mas só um ponto importante para dizer que tanto nesses dois casos, Panunzio, ele não amplia nada das informações referentes a isso, e inclusive é um dos motivos tanto da PF quanto da PGR estarem agora dando para trás na questão da negociação de acordo, e devem muito provavelmente recusar o acordo de delação premiada com o Daniel Vorcaro, Panunzio. Um ponto agora, importante. O Vorcaro... Pode falar, Kleber. Não, diga ali, Panunzio. Não, eu vou falar. Tem uma informação da Malu Gaspar no Globo de hoje, de que tem mais um ministro do governo atual agora enrolado, apesar de não ser do partido do presidente, mas é o ministro Alexandre Silveira, que estaria nessa delação. Parece que o Vorcaro se empenha muito em colocar o governo em má situação e deixar livres, né, ou o mais livres possível, esses que são os verdadeiros amigos dele, que é o pessoal do Centrão, né, Kleber? Nesse caso também a citação do Daniel Silveira, segundo a apuração da Malu Gaspar, é também feita de forma muito ali superficial, sem muitas comprovações ou dados concretos, para não... E mais uma vez, esbarra nesses problemas que a PGR e a PF encontram. E tem um outro ponto. A própria PGR, que até um tempo atrás era mais favorável a um acordo de delação com o Daniel Vorcaro, visando principalmente a recuperação de bens, também já desanimou até mesmo nesse aspecto. Por quê, Panunzio? Chegou às autoridades brasileiras essa semana de que a Justiça das Bahamas reconheceu a liquidação do Banco Master, e isso inclusive facilita tanto a busca e apreensão quanto a procura de bens no exterior. Além disso, nos últimos dias, já falamos disso algumas vezes, a Polícia Federal vem avaliando incluir o Daniel Vorcaro na difusão prata da Interpol, que é uma divisão voltada para a localização e apreensão de bens envolvidos ali em investigações criminais no exterior. Com isso, a PGR já tem uma expectativa de recuperar bem mais do que aqueles 60 bilhões ofertados por Daniel Vorcaro na primeira proposta de delação, inclusive com muita resistência, já que inicialmente Daniel Vorcaro fez a sua proposta oferecendo 20 bilhões apenas. Aí depois, com um pouco mais de conversa, foi para 40 bilhões e agora chegamos a 60 bilhões. Mas agora, por conta desses últimos desdobramentos, também a PGR, que até chegou a sair na imprensa algumas informações, a própria PGR chegou a conversar ali em off, membros da PGR ligados à investigação, chegaram a conversar com a imprensa em off, falando que, olha, justificando que o interesse na delação, depois das críticas de eles serem, depois da PF ter abandonado a negociação, só a PGR ter mantido, a instituição foi alvo de críticas, e aí saiu na imprensa por membros da própria PGR que conversaram com jornalistas, de que, olha, o interesse seria só por conta da recuperação de bens, de que havia um interesse ali de recuperar os valores, mas até isso caiu por terra, agora que tem essas duas novas frentes ali que podem ampliar e muito os valores recuperados, Panunzio. Então, meio que o Vorcaro está ficando muito sem nada nesse intento dele de usar... na verdade, ele usa a delação como uma espécie de tentar limpar a própria barra, tentar ali falar que, olha, veja, não foi bem assim, e não como uma forma de confissão de culpa e tentar reduzir a sua pena. Ele está tentando usar ali como instrumento de defesa, mas em outro aspecto, para tentar colocar ali como alguém que não foi tão ruim assim, sabe? Pois é, bom, então o que nós temos até agora? Que o Flávio achacou o Vorcaro, isso todo mundo sabe, até as pedras sabem, como dizia o Mino Carta. Que o Ciro Nogueira tomava dinheiro dele, e tinha favores que custavam muito caro, todo mundo sabe. Então não adianta denunciar isso para ficar livre de cumprir pena na cadeia e de ter seu patrimônio tungado aí por força desse processo, né? Vamos falar sobre outro
outro, vou dizer aqui a palavra, pentelho, que está atrapalhando a gente, vai. Davi Alcolumbre cismou com a emenda 6x1, está fugindo que nem condenado, né, do Otto Alencar, e não colocou o assunto para discussão na reunião de líderes, que ele disse que ia colocar. O que está acontecendo com ele, Kleber? Na verdade, Panuso, nem mesmo essa reunião de líderes que ele chegou desde a semana passada a falar que teria, chegou a revelar ali para aliados próximos que teria, acabou acontecendo. E a reunião com o Otto Alencar, eu fiquei sabendo até pelo próprio gabinete do senador Otto, que foi cancelada na hora da reunião. Então, por quem? Pelo próprio Alcolumbre, que cancelou a reunião em cima da hora. Eles ficaram sabendo ali em cima da hora também do cancelamento da reunião. E era uma expectativa não só do próprio Otto, mas também dos senadores da base governista, que esse encontro serviria para destravar a tramitação da PEC do fim da escala 6x1. O que acabou não acontecendo, a reunião de líderes também não aconteceu. Mais uma vez, a PEC a PEC do fim da escala 6x1 segue na mesa de Davi Alcolumbre, ao contrário da PEC da escala 7x0, que segue, já teve tramitação, já foi despachada para a CCJ, só falta ali a destinação de um relator, e não tem nenhuma previsão de qualquer tipo de reunião ali de líderes nessa semana. Eu cheguei a conversar com alguns senadores perguntando se, apesar de ontem não ter sido ali marcada a reunião, se tinha alguma expectativa. Ninguém sabe de nada. Conversei com algumas fontes próximas das lideranças da base governista. Também ninguém tem ali previsão ou expectativa de reunião. O que houve ontem foi uma reunião do senador Davi Alcolumbre com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o José Guimarães, para tentar ali destravar esse assunto, mas também não avançou. O governo tem uma expectativa de que consiga ali talvez fazer algum acordo e destravar isso nessa quarta-feira, mas também algo muito vago, muito sem perspectiva e sabe, nada muito concreto que consiga dar segurança do governo. E por isso, ao mesmo tempo que temos esses entraves no Senado, o governo não retira a urgência constitucional de um projeto de lei, um PL, que está na Câmara dos Deputados, que também trata do 6x1. Havia um acordo de que se a PEC do fim do 6x1 avançasse, o governo retiraria essa urgência, porque um PL em urgência constitucional ele tem o poder de travar toda a pauta da Câmara. E é o que está acontecendo agora. O governo, diante das dificuldades no Senado impostas por Davi Alcolumbre, decidiu não retirar a urgência constitucional. Isso está travando a pauta da Câmara também, e o governo está tentando usar isso como uma forma de fazer com que Hugo Mota, que se aproximou ali nos últimos meses de Davi Alcolumbre, acabe servindo ali como uma espécie de interlocutor e negociador do governo para tentar destravar a pauta no Senado. Mais ou menos ali como se fosse, olha, Mota, a gente não vai destravar a sua pauta se você não conseguir nos ajudar, se você não nos ajudar a destravar a PEC do 6x1 no Senado. Lembrando, mais uma vez, o Davi Alcolumbre, ele não despachou o fim da escala 6x1 para a Constituição de Comissão de Justiça, ao mesmo tempo que ele, no mesmo dia que a PEC da escala 7x0 foi protocolada, ele já fez o despacho para a Comissão de Constituição e Justiça. E aí, Panunzio, é bom ressaltar um ponto de que algumas pessoas questionaram no porquê desse movimento extremamente rápido de já despachar, já dar andamento nesse projeto. E o que acontece? Diante da repercussão da PEC da escala 7x0, muitos senadores acabaram protocolando pedidos de retirada de assinatura. Alguns senadores que assinaram a proposta inicialmente, como, por exemplo, o senador Romário e também o senador Cleitinho, de Minas. Porém, como o texto foi publicado e teve ali o despacho, então eles não podem mais retirar essas assinaturas. Então isso mantém ali os apoiamentos originais do projeto, mostrando ali o quão Alcolumbre está ali engajado na escala 7x0. Muito bom. Mudando um pouquinho de assunto, olha, quando surgiu a informação de que o senador Flávio Bolsonaro estava achacando o Daniel Vorcaro, uma das primeiras vozes a se manifestar foi a do ex-secretário de Cultura, Mário Frias, deputado federal, que está em todo lugar do mundo, menos em Brasília, né? Bom, eu gostaria de saber de você o seguinte: na época ele saiu com uma mentira que logo foi descoberta, diz que não tem dinheiro do Vorcaro aqui. Não durou 5 minutos a mentira do Mário Frias. Mas de lá para cá ele não falou mais nada. O que aconteceu com o Mário Frias, que é o produtor executivo do filme e é quem tem uma boa parte da chave do cofre dos segredos desse achaque e desse filme que servia, na verdade, para tomar dinheiro do banqueiro falido? Olha, Panunzio, é uma apuração minha com a brilhantíssima Manuela Borges, ali uma parceria de sucesso com essa apuração, mas o que acontece?
No dia 20 de maio, o Mário Frias ele chegou a declarar numa entrevista ao SBT News de que dentro de uma semana ele iria publicar a prestação de contas do filme Dark Horse, mostrando que todos os valores foram lícitos, de que não houve desvio, de que estava tudo bem em relação a isso. Já estamos no dia 10 de junho, Panunzio, e nada foi publicado sobre isso, não teve nenhuma prestação de contas. Cheguei a questionar a assessoria do Mário Frias sobre a publicação, se houve alguma publicação, algo do tipo, em algum canto e a gente possa não ter visto. Eles não souberam nos informar, me indicaram um outro assessor do Mário Frias para que pudesse dar mais detalhes sobre isso. Esse assessor não respondeu. Lembrando que o Mário Frias me mantém como um contato bloqueado no WhatsApp dele. E também a Manuela Borges foi no gabinete do próprio Mário Frias para fazer mais questionamentos e até tentar encontrar o próprio deputado Mário Frias para entender o que estava acontecendo. Isso é muito difícil. E ele não estava no gabinete, inclusive, segundo a assessoria dele, a previsão é de que ele não vá para o gabinete essa semana. Então, eu perguntei até se ele chegou a estar no gabinete na semana passada, se ele estava em Brasília. A assessoria disse que sim, ele participou, até tem presença na sessão de quarta-feira, que é uma sessão onde a votação presencial é obrigatória, mas essa semana ele não aparece em Brasília, não vai aparecer no gabinete dele, e no final de semana ele tem um evento em Campinas, onde ele vai ser condecorado com o título de cidadão de Campinas, Panunzio. Sério? Campinas vai dar ele um título de cidadão de Campinas, né? Exatamente. Puxa vida, aparentemente, inclusive, essa semana provavelmente ele vai ter mais presença na Câmara de Campinas do que na Câmara dos Deputados. Pelo amor de Deus. Tá bom. Mário Frias, meu filho, você tem que trabalhar. Tem um projeto lá contra a escala 6x1. Você que está trabalhando 0x7, podia dar uma forcinha lá para os seus amigos lá da direita, pelo menos para fazer um agrado para a população, né? Porque ficar só com ônus, com prejuízo, a gente também não entende não, Mário Frias. É uma história complexa. Mário Frias está numa grande frias, é por isso que ele não aparece em lugar nenhum, né? Agora, vai lá nos Estados Unidos para você ver se ele não está lá. Né? Vai lá no Oriente Médio para você ver se ele não passou por lá. Aliás, o que esse pessoal tanto faz no Catar? Isso é uma pauta boa para você apurar, viu, Kleber? No Bahrein, na verdade. No Bahrein, nos Emirados. Eles têm uma fixação pelo Bahrein ali que dia sim, dia também aparece alguém da extrema-direita por lá. É uma coisa de louco. Beleza. Kleber, um abração para você. Obrigado, viu, pelas informações. Obrigado, Panunzi. E daqui a pouquinho eu mando também lá na nossa conversa no Papo Legal essas apurações que eu trouxe pra gente no ao vivo, tá? Muito bom. Abração para você. Obrigadão. Até amanhã. Tchau, tchau. Gente, bom, eu vou chamar o Lula de novo, porque já está passando da hora dele. Nós temos muita coisa para falar aqui com a política, então vou aproveitar a presença do Lula aqui para a gente poder discutir vários assuntos. Cadê o Lula, Alex? Põe ele para mim, por favor. Olha aí o Lula de novo, agora vestido de ser político, né? Despido da sua camiseta da seleção de 1930. Ô Lula, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha, tá um burburinho, um zum por causa da decisão do Cássio Nunes de proibir, de censurar a pesquisa Atlas Intel. E isso gerou uma discussão entre advogados, entre assessores de campanha e tudo mais. Agora, esse assunto está muito mal resolvido, né? Ainda que isso venha a ser retomado agora, nos próximos dias, isso gerou pânico aí nesse segmento de pesquisas e nas assessorias de campanha também, né? Fábio, ontem à noite o assunto chegou ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral e houve um pedido de vista da ministra Estela Aranha, mas houve um início de debate sobre o tema. Ontem também no TSE, o Dias Toffoli tomou posse como o terceiro ministro do STF integrando o colegiado e já se manifestou sobre o tema. O Dias Toffoli é de origem do direito eleitoral. Ele foi advogado do PT em campanhas anteriores à vitória do Lula em 2002. E mesmo na campanha de 2002, ele foi um dos advogados da campanha do presidente Lula junto ao TSE. Então, ele tem uma experiência nessa área, não é de hoje, né? E ele fez uma observação que eu acho que vai colar, né, nessa avaliação do TSE sobre a liminar do Cássio Nunes que sustou a pesquisa Atlas Intel, que é a
a possibilidade de institutos de pesquisa apresentarem vídeos, né, aos pesquisados, isso pode levar a distorções da amostra, né, que é isso que está em discussão. Então, ele se posicionou como sendo favorável a que todas as pesquisas sejam feitas e liberadas, favorável a que a opinião pública, né, de maneira independente e aberta, é quem deve fazer esse filtro das pesquisas à luz, tá, do regramento que está posto de que você não pode disseminar notícias falsas, fake news, mas ele me parece que induziu uma visão do tribunal de se proibir a apresentação de vídeos pelos institutos de pesquisa aos pesquisados. E eu acho que a ministra Estela Aranha, que está agora com o tema para apresentar o seu voto vista nas próximas sessões do TSE, eu acho que ela vai fazer uma manifestação que será consenso do tribunal de derrubar a liminar do Cássio Nunes, ou seja, a pesquisa Atlas Intel pode voltar a ser divulgada, o que não tem mais nenhum interesse público, porque ela já é passado, mas os institutos não poderão induzir a opinião do entrevistado apresentando vídeos para que eles deem depois as suas entrevistas, né? Eu acho que vai se caminhar por aí, Fábio, e é muito oportuno esse debate, né, entre advogados e entre empresas de pesquisa, porque ele diz respeito à liberdade de opinião, que é isso que se está discutindo de fundo nesse processo, e essa ação só chegou aonde está porque a campanha do Flávio Bolsonaro quer censurar a divulgação livre de pesquisas que não lhe interessam. E, aliás, acabou de sair uma pesquisa nova hoje, uma pesquisa Quest, Fábio. Eu vi a boca do jacaré fazer assim, ó, uou, né? 4 para cima e 4 para baixo. 4 para cima, Lula, 4 para baixo. O detalhe é para nós, por favor, Lula. Exatamente. Alex, tem aí os prints para a gente colocar na tela. A pesquisa mostra isso. Primeiro, temos aí a aprovação do governo Lula, que a desaprova cai 1 ponto, de 49 para 48, a prova sobe 1 ponto, 46 para 47, ou seja, vai chegando a um momento em que o governo recupera a sua imagem perante a sociedade, a sua imagem de gestão. Vamos lá, Alex, mostrar a intenção de voto estimulada primeiro turno, 39-29, né, entre o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro. Renan Santos, que é a novidade dessa pesquisa, e a gente vai ver mais na frente, como pesquisa de entrevistas Lula face a face. Oi, estou ouvindo, está me ouvindo? Desculpa, não, foi erro meu aqui, porque eu perdi sua fala, mas foi o cabo aqui que saiu do meu áudio. Continua, Lula. Então, Renan Santos, que é a novidade dessa pesquisa, a gente vai ver mais na frente, aparece com 3%, igual a Ronaldo Caiado, que é de um partido de maior estrutura e capilaridade nacional, também com 3%. Vamos ver agora os ensaios de segundo turno, Alex, né? Primeiro, um eventual segundo turno entre o presidente Lula. Alex, pode passar a próxima lâmina? Isso. Presidente Lula e Flávio Bolsonaro. Aí é aquela boca do jacaré abrindo, como o Fábio falou, em relação a Flávio Bolsonaro. Lula subindo 2 pontos, Flávio Bolsonaro caindo 7 pontos, né? 7 pontos não, desculpa, 3 pontos, né? Então, 44-38, né? Aí vamos para o cenário em que é ele, o presidente Lula e Ronaldo Caiado, se eu não me engano, o próximo cenário. Lula, me desculpa, só para fazer um comentário aqui. Tem um caso, que é um caso ontológico da pesquisa eleitoral no Brasil e da pesquisa e da própria ciência política, quando fala de eleições, que mostra as curvas
de um personagem que durou muito pouco aqui em São Paulo, que é o Celso Russomano. Celso Russomano teve uma curva muito parecida com essa, um momento de inflexão em que ele ultrapassava o candidato favorito e depois desabou. Será que o Flávio Bolsonaro é o Celso Russomano federal nessa campanha? Talvez seja, talvez cumpra essa trajetória, Fábio. Agora, com uma personalidade talvez diferente no aspecto de apresentação, e aqui vai um dado da patologia e não do que eu acho, tá? Da cretinice com a qual eles se apresentam para o público, tanto um quanto o outro, né? Mas eu acho que você está certo. Vamos à próxima lâmina, porque isso é importante para a gente mostrar o Renan Santos. Então, tem no segundo turno eventual entre Lula e Romeu Zema, o Lula 45, o Zema 35, caindo, aí vamos para o Caiado, né? Que é 45-35 também, mas o Caiado estável nesse cenário do segundo turno. E aí a grande surpresa, vamos para o segundo turno eventual com o Renan Santos, ele dá um salto. 45-31, chega no patamar dos 30 pontos, né? Que é o mesmo patamar onde estão Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro. Então, ou seja, o Renan Santos, nesse momento, o Renan Santos do Partido Missão, que se a legislação valer, não terá presença neste momento nos debates eleitorais, porque o Missão só tem um deputado, que é o Kim Kataguiri, que será candidato a governador de São Paulo. O Missão, que é herdeiro daquele MBL, que foi o movimento criado internamente na sociedade brasileira com dinheiro dos partidos políticos tradicionais para tensionar a cena no período de 2016, né, que levou ao impeachment sem crime de responsabilidade, ao golpe, né, que derrubou a presidente Dilma Rousseff. Esse Renan Santos está se colocando no cenário como um candidato outsider, e eu o vejo completamente diferente daquela maluquice que foi o Pablo Marçal em São Paulo, na eleição municipal 2 anos atrás, porque ele tem um outro fundamento político. Ele tem um pouco de base, sobretudo na sociedade, nos mais jovens, nos empreendedores, né? E ele tem um trânsito muito fluido nas plataformas, nas redes sociais e com uma disseminação do seu discurso político muito focado. Então, o Renan Santos é uma novidade nessa pesquisa Quest, por ser uma pesquisa que não está flagrando a opinião nas redes sociais, como outras. É uma pesquisa feita face a face. Então, ele registra esse crescimento já numa pesquisa mais sólida, né? E essa Quest aqui, só para a gente dar um dado que é necessário, um dado legal, essa pesquisa foi realizada com 2.004 entrevistas, quer dizer, estratificadas socialmente, e está registrada no TSE sob o número 07661. Muito bom. O Lula, por falar em campanha, quer dizer, isso melhora muito a posição do Lula nesse momento da campanha, né? Nós estamos hoje no dia 10, nós estamos a 1 mês e 10 dias do lançamento formal das candidaturas, que acontece aí por volta de 20 de julho, quando os partidos realizam as suas convenções. Portanto, é um momento muito importante, né? Agora, eu gostaria de saber de você o que está acontecendo lá do outro lado. Já falamos do Renan Santos, já falamos do Flávio Bolsonaro. E o PT? O PT está com a campanha na rua já, né? Não, o PT está com a campanha na rua. E hoje o PT lança o seu programa de porta-vozes do Lula nas redes sociais, com o auxílio de vários influenciadores de rede em diversas áreas, inclusive influenciadores que dialogam com vários nichos de opinião, evangélicos, católicos, movimento negro, movimentos sociais, formadores de opinião
no amplo espectro da mídia, e essa campanha Porta-Vozes do PT está decolando, né, hoje de maneira formal. Vai ser um movimento que seguramente todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, terão contato com ele nas redes, porque a tendência é que agora o PT tenha uma participação mais estruturada nas redes, diferente do que se deu em 2018, quando ele foi surpreendido, e em 2022, quando ele não sabia ainda o que estava acontecendo embaixo do tapete, né, daquele cenário político, até porque o governo incumbente era do Jair Bolsonaro, que fomentava a loucura da sociedade, né? E por causa desse movimento Porta-Vozes do PT, uma das vozes centrais da campanha, que já é o ex-ministro, ex-deputado José Dirceu, que está nesse grupo de influenciadores de rede e que é candidato a deputado federal por São Paulo, ele assina um artigo que está hoje no nosso portal, no site do ICL, um artigo do José Dirceu, que está no âmbito dessa campanha de porta-vozes, propondo uma reforma do judiciário, ou seja, o PT está entrando, colocando temas na campanha, porque talvez essa seja a maior fraqueza da direita, com certeza, inclusive do Renan Santos. O Renan Santos não tem propostas, né? Ele se coloca como um outsider contra o sistema, mas aí ele precisa agora dizer sobre o que ele é contra. Lula, deixa eu consultar aqui a sua sabedoria como jornalista, como editor e como produtor de manchetes nas maiores publicações do país. Bota para mim na tela a minha página aqui, Alex, por favor. Isso aqui, vocês sabem que eu tenho defendido aqui a veracidade das informações que são publicadas, especialmente no jornal o Globo, pela Malu Gaspar. E não estou duvidando da veracidade nem da verossimilhança dessas informações. Eu quero falar sobre essa manchete. Lula, se eu dissesse assim, ó, ministro do PSD de Kassab, citado na delação de Daniel Worcaro, eu teria dito a mesma coisa que essa manchete que fala sobre o ministro de Lula? Não. Não. Qual é a manchete correta? Cara, a manchete correta seria o seguinte: ministro das Minas e Energia é citado na delação de Worcaro, ou Alexandre Silveira, que é inclusive senador por Minas, Alexandre Silveira citado, né, na delação de Daniel Worcaro. Era você nominar o que estava acontecendo, até porque esse texto da Malu Gaspar, ele se refere a um esquema. O Daniel Worcaro é de Minas, o Alexandre Silveira também é de Minas. O esquema que estava em jogo ali não era um esquema do Lula, era um esquema de Minas, né? Era isso que estava em jogo, porque ele é citado no financiamento da campanha que ele disputou em Minas. Muito bom. É exatamente essa visão que a gente precisa ter para discernir sobre o conteúdo de certas notícias, tá? Porque você dizer que o copo está meio cheio, que está meio vazio, pode significar a mesma coisa, ou não. Não é isso, Lula? Pode significar exatamente, também um Fábio. ponto de vista de quem escreve a manchete, tá? Então tá feito aqui o registro dessa opinião. Não temos mais tempo, Lula, infelizmente. A gente fala amanhã sobre a pauta do Alcolumbre, tá bom? Maravilha. Abraço. Um abração, Lula. Obrigado por você. Até amanhã. Gente, é isso aí. Nós estamos terminando aqui o programa. Eu tenho mais meio minutinho para falar para vocês sobre o que aconteceu ontem aqui no ICL. Foi uma aula espetacular, né, conduzida pelo Eduardo Moreira, que já tem o replay liberado sobre esse fenômeno climático que está se aproximando aí, que a cada dia que passa fica mais próximo da certeza científica. Assista, tá? Não deixe de assistir, não. Tá aí, Super El Niño, a catástrofe climática, foi uma conversa do Eduardo Moreira com o Guy McPherson e teve a participação do Leonardo Boff e também da ex-ministra Marina Silva. Super importante, não deixe de ver, despertaicl.com.br, aqui ó, assista ao replay, tá lá liberado para você, tá bom?
E vamos à nossa enquete aí, o resultado rapidamente para não atrapalhar o N1 que vem voando por aí. A maioria das pessoas, olha, depois das planilhas de comprovantes, o que é que falta aparecer no caso do Vocaro? Os nomes dos envolvidos. Muito bem, a sabedoria popular está aqui, ó, reflete a sabedoria. 82%, é quase todo mundo, tá bom? E agora a nossa audiência, temos hoje, Alex, vamos ver se pinta aqui no nosso telão a audiência de hoje, que é a informação mais importante desse final. 28.361 pessoas nos assistindo agora, nós estamos aí a 9 mil exatamente pessoas adiante da Jovem Pan, que vem em segundo lugar, e de todo mundo que está atrás da Jovem Pan. Então, beleza, obrigado para você. Tchau, até amanhã. A gente volta quinta-feira, né, amanhã, 7 da manhã. Valeu, obrigado. Turma, conseguimos alcançar o nosso objetivo com a aula do professor Guy McPherson na terça-feira, às 8 horas da noite. A aula gerou uma polêmica enorme. Muitas pessoas que não tinham ideia do que pode estar acontecendo com o mundo passaram a ficar em estado de alerta e buscando fazer aquilo que pode nos proteger em relação a isso. Outras pessoas dizendo que aquilo é um exagero e que, na verdade, é uma questão muito perigosa, mas não naquela dimensão. E outros ainda processando tudo que foi falado. A única coisa que você não pode fazer é não assistir a essa aula. Depois de assistir, você pode ter a opinião que quiser. Mas precisamos todos estar falando sobre esse tema, debatendo esse tema. Porque quando acontecer, e isso nenhum cientista do mundo discorda, eles sabem que vai acontecer. A dúvida é quando. Mas quando acontecer, a gente vai precisar, todo mundo, estar preparado para isso. Mas a gente vai deixar mais um tempo aqui, porque é uma aula que todo mundo tem que assistir.